Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman para mais um vídeo artigo, um artigo topzera hoje. Vamos falar de intervalo entre as séries na musculação. Esse é um assunto que sempre dá aquele bate-boca, não é melhor descansar menos, é melhor descansar mais, porque se eu descanso mais, eu descanso demais e perco rendimento, porque se eu descanso menos, eu sinto pump e a coisa funciona. E aí? O que a literatura científica tem para nos dizer? Tá? Então me acompanha aí, se você observar, estamos aí com um estúdio um pouquinho melhor, uma webcam mais adequada, só para melhorar a nossa qualidade aí e atender vocês. Vamos lá, então, vamos vir comigo aqui para o artigo que eu quero te mostrar, esse artigo aqui. Olha só que loucura que é esse cara aqui. Mostrando o seguinte, ó, volume de treinamento, ele influencia mais do que o intervalo nas respostas hipertróficas em treinamento de alta intensidade de força. Longo, Ariel Longo, né, pesquisador da Unip do Brasil, junto com o nosso amigo Brett Schwanenfeld, de Nova York, publicaram esse artigo agora, recentemente, 2020, um artigo simplesinho, bonitinho, organizadinho e bem fechadinho. Vamos lá, então. A introdução, né, gente, a gente sabe que sempre foi de forma bastante tradicional o treinamento de força, dizer que é o seguinte: 1 minuto para hipertrofia, 2, 3 minutos para treinamento de força, né? Quero ficar mais forte, eu uso intervalos mais longos. Quero mais hipertrofia, intervalos mais curtos. Mas não sei se a coisa é bem assim. Os estudos longitudinais têm mostrado alguns erros nessa interpretação, né? Achando algumas divergências. E também se sabe que um dos fatores principais da hipertrofia passa por volume muscular, volume de carga, desculpa. Então, quanta carga eu utilizo, né? O volume é aquele, séries vezes as repetições, vezes a carga que tu utilizaste. Então, tu soma todo esse valor, multiplica e soma esse valor, você tem um volume total para aquele grupo muscular, né? E isso está muito direcionado ao treinamento de hipertrofia. Bem, então a ideia era essa. Só que aí que está o pulo do gato nesse estudo aqui, que é muito bacana. Comparar um treinamento de sujeitos durante 10 semanas, treinando com um intervalo curto, 1 minuto, um intervalo longo, 3 minutos, um intervalo curto, mas usando o volume de treino que o grupo longo utilizou, e um intervalo longo usando o volume de treinamento do grupo que treinou com menos tempo. Então, nós temos 4 grupos aí. Já vou te explicar de novo aí. Vamos lá, então. Foi feito apenas o exercício leg press, foi feito de forma unilateral. Então, um dos membros utilizava 1 ou 3 minutos, e o outro membro dos sujeitos usava 1 ou 3 minutos com volumes equalizados. A área de seção transversa medida por ressonância magnética, um bom padrão, né? Então, aqui, ó, vamos lá. Intervalo longo, intervalo curto, beleza, né? Tá? 1 minuto e 3. Agora, intervalo longo, mas usando o volume de carga do intervalo curto, e intervalo curto, mas utilizando o volume de treinamento do intervalo longo. Então, com mais cargas. Vamos lá. Cada sujeito, então, foi sorteado no grupo. O volume de treinamento era séries vezes repetições vezes a carga, 2 vezes por semana, sujeitos jovens, homens e mulheres, não treinados em força nem aeróbica há pelo menos 6 meses, né? Não eram treinados. Que mais? O exercício era leg press unilateral até 90 graus de joelho, cargas de 80% de 1 RM, né? E que mais? 1 segundo para cada fase de treinamento, certo? Então vamos lá, vamos para os resultados. Está inscrito no canal? Vamos lá, capricha aí, te inscreve, ativa as notificações, fica ligado. Aqui na descrição eu tenho um arquivo com uma planilha com todos os artigos vistos até agora. Vou dar um Ctrl F lá, localiza o que tu quer. Tem assunto para tudo que é tipo de coisa. Então vamos lá, gente boa, olha só. Primeiro, 1 RM, força, pré e pós. Os 4 grupos tiveram incrementos significativos e esses incrementos foram similares entre os 4 grupos. Então, independente se eu faço mais volume, menos volume, independente se eu descanso 1 minuto ou 3 minutos, o meu ganho de força é semelhante. Treinei com 80%, fiquei forte igual, ok?
A magnitude de ganho foi de 26,5% até 31%. Então, os grupos melhoraram aí similarmente entre eles, sem diferença significativa. Mas, veja bem, quando a gente vai para a hipertrofia, olha o que nós encontramos. Tá? Temos aqui ganhos significativos de hipertrofia pré e pós nos 4 grupos, ok? E quando a gente vai para as mudanças absolutas, a gente observa que o grupo que treinou com um intervalo longo ou intervalo curto, mas com o mesmo volume do longo, ele conseguiu ter incrementos de hipertrofia na ordem de 9 centímetros, isso aqui é um percentual, na ordem de 13%, enquanto que o grupo que treinou com um intervalo curto ou um intervalo longo, usando o volume do intervalo curto, teve um incremento na ordem de 7%. Tá? E houve essa diferença, foi significativa. Então, volumes treinados maior, independente do tempo. Se você fez o volume total de maior magnitude, descansando 1 ou 3 minutos, você teve mais hipertrofia do que quem treinou com volumes menores, independente se é 1 ou 3 minutos. Né? Aqui tem os dados, eu tabulei os dados, então olha só. O grupo com um intervalo longo fez 3 séries em torno de 16 repetições e alcançou 133 mil quilos de volume, né? O grupo que treinou curto, com intervalo curto, mas usou o mesmo volume, ou seja, 133 mil, fez 4 séries e meia em torno de 11 repetições. Então, as séries, quando você tem intervalo mais curto, você faz uma série mais curta. Você não chega na falha concêntrica com 16 repetições, você chega com falha concêntrica em 12. Então, para equiparar isso, o que os pesquisadores fizeram? Os caras fizeram mais séries, tá entendendo? Esta é a lógica. Quando você vai para o intervalo curto, 3 séries com 10 repetições, né? 1 minuto só, não recupera bem, você reduz a quantidade de repetições que você faz, lembrando que é a mesma carga. E quando você faz um intervalo curto, mas você usa o mesmo volume, o intervalo longo, mas fazendo 13 repetições, só que fazendo menos séries. Para quê? Para chegar no mesmo volume do outro. Então, essa é a conta da história. Na discussão aqui, ele traz alguns estudos, mas como limitação, acho que é importante. Não foi feito controle nutricional, pode ter um efeito de transferência, né? Uma perna treina, a outra pode aprender junto. Não houve controle menstrual das mulheres, é um estudo específico para sujeitos não treinados, homens e mulheres, foi medido um único ponto de seção transversa na ressonância, não em mais pontos, e aí a conclusão intervalos curtos ou longos não afetam a força. Então, com força, se tu quer força, teu objetivo é força, tanto faz como tu vai descansar, ok? Quando o objetivo é hipertrofia, a coisa muda um pouco. Então, se você quer treinar para hipertrofia, intervalos longos são maiores porque te permite usar mais volume. Ah, professor, mas eu não quero descansar tanto tempo. Então, você descansa menos tempo, mas você vai ter que complementar o seu treino com 1 ou 2 séries a mais, sacou? Para permitir com isso ter um pouco mais de volume. Então, e aqui na aplicação prática ele vai na mesma linha, né? Dizendo que tanto faz o intervalo na força, e se você quer hipertrofia, você precisa aumentar a quantidade de séries, provavelmente. Certo, gente? Então, esse é um artigo bacaninha, legal, muito bem organizado, bacana, e acho que põe uma luz sobre o assunto, até que ponto intervalo longo, curto é bom ou não é. E aí, me diz, gostou do artigo? Então comenta aí, me diz qual é a tua dúvida e vem conversar comigo aí. Certo, gente? Um abraço e até mais.